Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CX Experts Podcast. Esse podcast faz parte do CX Experts, uma plataforma desenvolvida pela Solux que conecta empresas e pessoas a profissionais especialistas desse universo. Para encontrar o profissional é muito fácil. Utilize os filtros para encontrar o profissional por tema, por serviço ou por competência. Basta clicar em Ver Perfil, encontra as principais informações do seu especialista, preenche o formulário e se conecta com ele. Para se tornar parceiro também do CX Experts, para se tornar um especialista, no canto superior direito, clique em Ser Parceiro. Se você quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o site cxexperts.com.br. Todos muito bem-vindos, bem-vindas aí ao nosso CX Expert Podcast. Eu sou Leandro Mello, esse aqui do meu lado é o Lucas Castro, e juntos nós trabalhamos na Solux. O tema do episódio de hoje será o novo comportamento do consumidor. E para falar sobre isso, nós trouxemos Clarin Elias, CEO e fundadora da Dedic Hub. Seja muito bem-vinda, Clarin. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse tema que é tão importante e necessário para o momento que nós estamos vivendo no mercado. Muito legal, seja bem-vinda, Clarin. Você já participou de um episódio anterior, né, do nosso podcast, e aí lá você contou um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Então, um episódio muito bom, inclusive, quem não assistiu, recomendo, né, dar uma voltada e assistir lá, que tem bastante coisa legal. Mas para quem está te conhecendo agora, né, fala de maneira resumida como que você iniciou sua jornada na área de CX e por onde você passou até chegar na fundação da Dedic Hub. Legal. Eu respiro experiência do cliente desde a minha primeira experiência profissional. Eu iniciei a minha carreira como muitas das pessoas que começam trabalhando nessa área, né, que é com telemarketing. Fiquei 3 meses ali na Atento e fui convidada, porque eu atendia um produto do Unibanco. E aí fui convidada, fazendo todo o processo seletivo, claro, passando pelas 5 ou 6 etapas que tinham, mas fui convidada a trabalhar no Unibanco. E de lá, assim, foi uma escola. Eu tinha 18, 19 anos e foi uma escola para mim de experiência do cliente mesmo, porque lá o banco ele tinha uma estrutura muito voltada para a fidelização de cliente, né? Então, ali foi uma escola para mim de como cuidar realmente de cliente. Passei longos anos lá, peguei fusão de Itaú com Unibanco, enfim. E depois disso, eu saí do banco para trabalhar com o digital, para pegar essa onda do e-commerce, né, e de todas essas movimentações que estavam acontecendo, mas sempre trabalhando com a experiência do cliente desses e-commerces. Então, sempre garantindo a boa entrega, a boa experiência, o bom relacionamento. E de lá para cá, não parei de trabalhar com experiência do cliente. Passei por startups, peguei as ondas das startups também, a onda dos creators economies, trabalhei também com alguns creators e sempre estruturando as áreas de relacionamento com o cliente deles. Então, garantindo que fossem áreas rentáveis, mas que fossem também áreas que garantissem a entrada e a fidelização dos clientes com a melhor qualidade possível. Então, já são 19 anos já atuando dentro de relacionamento e experiência do cliente. Eu tenho 37 para ajudar vocês na conta, que eu trabalho realmente desde o meu primeiro... A minha porta de entrada foi a experiência do cliente, eu me apaixonei e trouxe isso para a minha vida, né? Quando nem chamava experiência do cliente, tinha outro nome, era atendimento, basicamente, saque, enfim, né? E hoje que a gente tem essa visão tão mais ampla. Mas a minha trajetória toda foi e é e será dentro de experiência do cliente. Que legal, isso conta um pouco da sua história, né? Mas, Clarin, diz aí pra gente, assim, o que levou você a fundar a Dedic Hub, então, nesses anos de experiências aí? Quais são os diferenciais da Dedic? Essa pergunta é uma pergunta que eu gosto de responder sempre que me fazem, porque mexe muito até com os meus valores. Eu comecei a perceber uma necessidade, principalmente de médias e pequenas empresas, de conhecerem mais sobre seus clientes para conseguirem entrar dentro desse mercado de venda de produtos e serviços de uma forma mais qualificada. Eles, muitas das vezes, nasciam através de uma dor de cliente, principalmente startups, né?
nascem de uma dor do cliente, mas depois eles não conseguem se sustentar pela dor do cliente. Aí focam muito no faturamento, se perdem nesse processo. E aí é quando começam aquelas rivalidades, né, entre cliente e empresa, quem tem razão, quem não tem, e é onde eu consigo entrar e ajudar as empresas a se reconectarem, restabelecerem uma relação com seus clientes para fidelização deles mesmo e melhoria de qualidade interna dos colaboradores e externa dos clientes também. Então, nasceu muito dessa necessidade de ajudar as empresas a se reconectarem com os seus clientes. Legal. E no podcast anterior você falou algo sobre desmistificar o CX para as empresas. Você falou que as empresas pequenas e médias tinham um pouco de assim, medo, né, de achar que é uma coisa muito complexa, né? Como que vem sendo essa jornada? Você acha que você está conseguindo trazer isso para as empresas? Sim, e de uma forma muito assertiva e muito qualificada, porque as empresas, elas têm, as médias e pequenas empresas, elas têm uma linguagem própria. Então, eu consegui adaptar essas metodologias de experiência do cliente para a linguagem deles, e aí torna CX, né, que parece ser algo muito mais complexo, mais simples. Então, eles conseguem até perceber que a experiência do cliente não é só sobre investir dinheiro para ficar dando brindes, para ficar, né, o que eu costumo dizer, ficar jogando confete no cliente o tempo inteiro. Não é sobre isso. Eles acreditam que é. Então, eu mostro para eles que não. Existem outras formas, outras estratégias, a forma que a gente se comunica, a forma que a gente disponibiliza as informações, a forma que a gente mostra para o cliente a esteira de produto e como ela se conversa, e tantas outras coisas, né? São tão importantes quanto ficar dando brindes para o cliente, não é só sobre esses mimos, né? E aí, quando eles entram em contato com isso, eles ficam até surpresos, né? Do quanto é possível realmente impactar o relacionamento com o cliente, não só através de dinheiro, investimento, mas também através de estratégias, né? Muito legal. Eu vi aqui que você tem uma formação na área de comportamento do consumidor. O que levou você a estudar isso e explica para a gente por que essa área é tão importante? Pois é importantíssimo porque hoje, se a gente não entende de comportamento humano, a gente não consegue se relacionar com os clientes, especialmente, não só na nossa vida pessoal, isso é verdade, precisamos conhecer mais sobre pessoas para conseguir se relacionar na nossa vida pessoal, mas não só na nossa vida pessoal. Lidar com clientes, com os colaboradores, que a gente fala muito sobre employee experience também, é extremamente necessário. Hoje, as pessoas elas estão tendo um acesso maior ao autoconhecimento. E isso tem feito com que elas tenham conhecimento sobre como o cérebro delas funciona, sobre gatilhos mentais, sobre estratégias. E tudo isso tem feito com que as pessoas se tornem muito mais exigentes, elas ficam muito mais atentas, muito mais inteligentes. Então, aquilo que a gente faz de estratégia de marketing hoje, por exemplo, tem mudado o seu impacto, porque as pessoas também estão percebendo muito, dentre vários fatores, mas um deles é por conta do autoconhecimento. Elas estão se conhecendo e percebendo muito mais aquilo que elas querem, aquilo que elas não querem, percebendo muito mais os gatilhos mentais que nós utilizamos até então para poder atrair as pessoas, né? Elas já estão começando a perceber isso. Então, estudar sobre o comportamento humano, sobre a mentalidade humana, me ajuda a lidar até com essas mudanças e oscilações que o mercado tem passado por conta dessa mudança de comportamento que o consumidor tem. E está acontecendo agora, já aconteceu no passado, vai acontecer de novo daqui a alguns anos e vai continuar acontecendo essa mudança de comportamento. Apesar de estarmos agora estudando mais sobre o cérebro, descobrindo a potência que ele tem estudos ainda muito recentes sobre a potência do nosso cérebro, mas ele vai continuar sendo o mesmo. Então, a gente precisa estudar sobre ele para entender todas essas movimentações que estão acontecendo no comportamento do consumidor, do cliente, do mercado como um todo. Legal. Bom, então, vamos mergulhar aqui no assunto de hoje, né? O novo comportamento do consumidor, depois de toda essa introdução aqui da Clara para a gente. E, Clara, então, você comentou aí com a gente, com o Lucas, comigo, que o novo comportamento do consumidor, ele é paradoxal, né? Explica um pouco para a gente o que é isso, o que é o comportamento paradoxal do consumidor.
Esse paradoxo, ele vem muito de como a gente está vivendo o mercado mesmo, de todas essas mudanças que estão acontecendo, de novas tecnologias e tantas outras, geopolítica, clima, novas tecnologias, enfim, tantas coisas que estão acontecendo no mercado, tem feito o cliente viver esse paradoxo. O que é esse paradoxo? Nós estamos, eu vou falar nós porque nós somos consumidores aqui no final do dia também, quando a gente, aliás, durante o dia, né, somos consumidores. Então, como que nós estamos? Nós estamos muito mais exigentes, não estamos mais aceitando qualquer coisa, por N motivos, por conta de concorrência, por conta da quantidade de coisas que nós, produtos, serviços que nós temos disponíveis para um problema só, temos muitas soluções, então nós estamos muito mais exigentes. Estamos mais inteligentes também, porque a gente tem acesso à informação agora. Eu não chego mais para uma empresa querendo saber o que ela faz. Eu consigo estudar antes sobre ela e fazer o contato se realmente fizer sentido. Então, eu já chego muito mais consciente, muito mais inteligente, né? Porém, além dessa inteligência e dessa consciência, tem o outro lado da história, que é um cansaço cognitivo que nós estamos vivendo no mercado. Estamos com excesso de informação. Então, a gente recebe mensagens o tempo inteiro no celular. Nós somos bombardeados de coisas a fazer o tempo inteiro. Eu brinco que o WhatsApp, basicamente, hoje virou um lugar de tirar pedido. A gente abre o WhatsApp para saber o que a gente tem de demanda, porque dificilmente a gente recebe uma mensagem de alguém querendo saber se a gente está bem. É muito mais sobre faça isso, preciso para aquilo. E que faz parte, o WhatsApp virou uma ferramenta hoje de comunicação para troca de produtos e serviços, mas isso tem sobrecarregado a mente das pessoas. E tantas outras coisas também, as redes sociais, os aplicativos que mandam mensagem para a gente o tempo inteiro, querendo lembrar a sua existência para a gente consumir, e a gente não tem mais tédio, a gente não tem mais aqueles momentos de silêncio. A nossa mente ela é ocupada por informação o tempo inteiro. Então, isso tem feito que o consumidor ele se sinta muito mais cansado e, na maior parte das vezes, até adiando decisões ou deixando de decidir porque ele está com esse excesso de informação, ele está cansado. Então, ele vai jogando as coisas para frente, basicamente resolvendo aquilo que é mais urgente, quem grita primeiro, porque tem muito desse estímulo cognitivo e como o nosso cérebro não foi feito, né, naturalmente, a essência dele não é para viver esse estímulo constante dessa forma, ele se sente muito mais sobrecarregado, muito mais cansado. Então, as pessoas elas estão muito mais inteligentes, muito mais conscientes, mas em contrapartida, elas estão muito mais cansadas, estão terceirizando decisão, e isso está mudando a forma que as pessoas estão consumindo. E tanto B2B quanto B2C, tá? Os dois. Legal, isso está batendo muito com o que a gente está vendo aqui na Solux. Uma coisa que a gente vem notando é que o engajamento das pesquisas cada vez mais está caindo, né? Vem uma queda constante devagar aí, e isso acaba sendo reflexo, né, desse bombardeio que a gente faz dos clientes, né? A gente manda tanto e-mail para ele que cada pessoa que está fazendo uma jornada diferente ali quer saber a satisfação dele com uma pesquisa diferente. Acaba que ele não tem mais tempo e paciência, né, de responder. Então, uma coisa interessante que a gente tem visto acontecer nos times de CX é que eles estão se voltando muito mais agora para os feedbacks não solicitados, né? Então, análise de Reclame Aqui, mídias sociais, né? Porque quando o cliente ele tem um problema, ele vai lá, né? Ele vai reclamar, vai tentar resolver, né? Você consegue enxergar também isso aí acontecendo nas suas andanças pelo mercado? Nossa, demais, Lucas. E foi legal você trazer isso, porque abre espaço para a gente falar sobre algo que temos falado pouco ainda quando se trata de experiência do cliente, que é o quanto a experiência do cliente caiu no senso comum. Tem virado commodity. Então, assim, é aquele básico que a gente precisa fazer, porque está todo mundo fazendo. Se a gente não fizer, a gente fica fora do jogo. O cliente ele quer espaço para ser escutado. E, se não tiver pesquisa, ele vai reclamar que não tem espaço para ele falar sobre o que ele pensa. Ele percebe porque ele já está educado a receber. Só que agora ele está utilizando muito mais para falar sobre coisas muito pontuais. Então, é só se realmente algo deixa ele muito insatisfeito, e aí ele fala, ou se ele fica satisfeito num nível tão elevado que ele quer expressar aquela satisfação dele. A gente tem perdido algumas camadas de respondentes nas pesquisas justamente porque é muita pesquisa. A gente está recebendo pesquisa o tempo inteiro. Então, as pessoas têm utilizado muito mais para um lado ou para o outro. Eu tenho percebido muito quando eu paro para analisar a resposta.
a gente tem perdido muito o meio termo da história, tem tido muito mais extremos. E aí eu tenho percebido que é muito, lendo comportamento, muito mais por conta dessa necessidade que as pessoas têm de falar quando estão muito insatisfeitas ou quando estão muito satisfeitas. Eu, por exemplo, viajo muito. Vou me utilizar como exemplo aqui. Eu viajo muito a trabalho, para fazer palestras, enfim. Estou sempre utilizando serviços de Latam, Gol, Azul, e eles sempre mandam pesquisas durante toda a jornada. E no começo, quando era novidade para mim, eu respondia, achava incrível. Agora é tanta coisa, por mais que sejam 2 minutinhos, eu escolho qual pesquisa eu vou responder. Eu respondo só aquela que eu realmente quero falar sobre algo específico. Então eu quis elogiar o comissário que me ajudou no último voo que eu fiz. Eu entrei na pesquisa, coloquei o nome dele, falei sobre a experiência que tive, mas do outro voo que eu peguei não aconteceu nada demais, nem de bom nem de ruim. Eu não respondi a pesquisa. Então, o comportamento tem mudado muito por conta desse excesso também. É muita pesquisa acontecendo. Precisa acontecer, né? Mas isso vai... O comportamento do consumidor vai mudar um pouquinho os nossos números. Então, a gente tem que utilizar outras estratégias. Conhecer mais de comportamento humano, utilizar outros canais para fazer leitura de comportamento, outras estratégias que não só a pesquisa. Porque senão a gente vai enviesar, né? Claro, você comentou sobre o consumidor estar mais inteligente, estar mais consciente, né? Você acha que essa centralidade no cliente, que as empresas estão se preocupando cada vez mais com isso, né? Com a experiência do cliente em si, tem gerado essa concorrência dentro da mente das pessoas de que em tal empresa eu tive uma experiência melhor, então naquela outra empresa eu também preciso ter essa mesma experiência, muitas vezes independente do segmento de cada uma delas? Com toda certeza. A partir do momento que a gente vive uma experiência, ela é registrada na nossa memória e ela vira padrão. E não tem essa de, mas você consumiu no segmento X, você está querendo viver essa experiência no Y? Sim, porque ela é a mesma pessoa, ela tem o registro dessa informação na memória dela, ali no nosso sistema límbico, que é onde registram as informações ali de memória afetiva e etc. Então, quando a gente consegue, enquanto empresa, mexer nessa memória afetiva do cliente, ele registra aquilo. E sim, ele vai levar como referência para outras. Então, eu gosto muito de utilizar um exemplo do iFood. O iFood, ele educou a gente a querer as coisas mais rápidas. É pedir e receber em no máximo 30 minutos, mas que isso é uau, está demorando demais. E, além disso, ele educou a gente a ter histórico, rastreio, de onde está, quanto tempo vai demorar, se está chegando, se não está. Hoje, se a gente não tem isso de serviços, a gente não consome, porque a gente se sente inseguro. E se tiver algum atraso, se tiver algum problema, para quem que eu vou recorrer? Como é que eu vou acompanhar? Então, se torna referência. E a gente tem vivido isso em outros mercados também. Então, eu até não me esqueço de uma palestra que eu assisti, eu não vou me lembrar o nome dela, mas isso ficou muito registrado na minha mente, de uma líder de uma área de experiência do cliente voltado para automobilismo. E ela disse que os clientes, eles vêm com essa exigência de querer acompanhar. É um carro zero? Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo falta para eu receber? O que está acontecendo nos bastidores? Onde está? Então, eles se sentiram na obrigação de criar esse histórico de informações para que o cliente consiga acompanhar onde está, quanto tempo vai demorar, e aí vai até cuidando dessa ansiedade que surge quando a gente não tem nenhum tipo de informação, né? Então, assim, diretamente respondendo, Leandro, molda e molda totalmente. A experiência que a gente vive, a partir do momento que a gente vive uma experiência boa, ela vira padrão, e aí a gente vai querer viver isso em qualquer outro lugar que a gente vive, que a gente passe. Isso vai tornando cada vez mais desafiador para as empresas que estão buscando essa centralidade no cliente, né? Porque aí ela não vai concorrer com o próprio segmento, com o próprio concorrente direto, mas com todo o mercado. Exato. E é por isso que eu falo algo, assim, para as empresas que eu presto consultoria, para meus alunos, para todo mundo que eu tenho oportunidade, eu falo, sai da tua bolha. Não vá só em evento de experiência do cliente, vá porque é importante para você saber como é que tá as atualizações, mas passeie em eventos paralelos. Eu vou muito em evento de tecnologia, eu vou muito em evento do varejo, porque eu quero saber, o meu consumidor hoje, ele está transitando por todos esses produtos. Então, eu quero saber como é que ele está sendo atendido ali no varejo, por exemplo, para que, por mais que eu seja B2B,
eu tenha uma referência do padrão de exigência que ele vai ter. Né? Então, a gente precisa sair um pouco da nossa bolha de experiência do cliente, passear um pouco sobre outros universos para conhecer mais sobre. Conhecer o universo do Creator Economy, importantíssimo. Para quem não conhece ainda sobre infoprodutores, como eles vivem, do que eles se alimentam literalmente, precisa. Porque é um universo também que me ensinou muito sobre comportamento do consumidor e sobre esse nível de exigência que as pessoas estão agora até com educação, por exemplo, tá? Muito legal, Clara. Fazendo um adendo aqui sobre essa parte do cliente, né, da satisfação do cliente. Como que você enxerga a gestão das empresas com relação ao fato de que cada vez menos a gente tem a vontade do cliente de responder pesquisa? E aí, se você tem uma métrica que é muito baseada em pesquisa, você às vezes fica achando ruim colocar um QR Code ali, porque só vem reclamação, por exemplo, e baixa o seu número, né? E aí, como que você acha que as empresas devem começar a lidar com isso? Porque você falou ali, né? A gente está perdendo ali aquele meio, né? O pessoal não está mais respondendo, a pessoa só responde ali se realmente ela está muito empolgada ou se ela está muito chateada, né? Como que você acha que as empresas têm que lidar com isso? A gente vai começar cada vez mais a ter tecnologias como vocês têm, por exemplo, para a gente começar a medir comportamento de cliente em outros momentos da jornada. Mas a gente não pode perder o feeling e o contato humano, porque ele diz muita coisa também. Tem muitas variáveis ainda que a IA não pega e que o ser humano consegue, de comportamento humano. Então, temos que ter uma linha tênue entre essa relação de humano e máquina, para que a gente não deixe que tudo vire máquina, para que a gente não perca esse feeling humano, porque ele vai começar a gerar muitas métricas para a gente ao longo desse processo de mudança do comportamento do consumidor. Então, ele vai mostrar algumas situações que tecnologia não pega. E é aí que a gente entra na jogada como humano também, para começar a perceber, a se aproximar mais, até a estudar mais sobre comportamento humano, para pegar mesmo nas entrelinhas ali, por vezes, coisas até intrínsecas, que o cliente ele não percebe, ele não sabe que ele precisa, e a gente, por estar estudando, estar acompanhando o comportamento e saber mais ou menos qual é o perfil dessa pessoa, a gente consegue direcioná-la de uma forma muito mais assertiva, muito mais do que, por exemplo, uma IA que ainda está em treinamento para conseguir entregar muitos dos dados e dos números aí de comportamento de cliente, né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa, assim, pensar naquilo que a gente pode automatizar para liberar o humano, para ser humano nesse processo e dar entrada de informações mais detalhadas e assertivas sobre o consumidor, sobre o cliente final, ali, seja ele B2B, B2C, para que o processo seja mais assertivo. Hoje, como a gente tem mudança de comportamento, para a gente entender exatamente aonde que está essa linha tênue da mudança, precisa de um humano nesse relacionamento aí. Legal. Falamos do paradoxo, né, do novo consumidor, falamos de algumas aplicações, aí, algumas implicações dessa mudança, né? E aí eu queria saber, tem alguma relação dessa mudança com neurociência? Você tem algum dado mais embasado para trazer para a gente? Algum estudo, alguma coisa assim? Tem muito de neurociência nisso, e tem um estudo que eu gosto muito de trazer, porque ele mostra muito como é que está a cabeça do consumidor hoje, né? Então eu falei que ele está muito mais esperto, ele está muito mais inteligente, ele tem acesso à informação, sabe muito mais hoje como utilizar ferramentas, não é mais segredo, até para a geração, os baby boomers ali, que antes para eles era mais desafiador, tecnologias hoje já não é mais tanto, né? Então, a gente passou dessa camada de educação. Então, hoje tem todo mundo acesso a tudo. Só que, em contrapartida, pelo fato de termos tanta coisa, as pessoas elas estão muito mais cansadas. E tem um estudo que eu gosto de trazer que mostra muito como isso acontece na prática. Foi um estudo feito numa universidade da China. Por alguns estudantes, eles dividiram 2 grupos para fazer compras dentro de um e-commerce. Só que o e-commerce era diferente para cada grupo. Então, o grupo 1, ele tinha um e-commerce para fazer compras de frutas, tá? Era coisa bem básica, mas para fazer compras de frutas, e nesse e-commerce tinha ali 2, 3 opções de fruta, nada demais. E a jornada de compra era super simples. Não tinha ali muita informação, era basicamente coloca no carrinho, finaliza a compra e feito. O segundo grupo
tinha muito mais opções de frutas e tinha também muito mais informação ali durante a jornada de compra, muitas opções, que é isso, que é aquilo. O que aconteceu com esses dois grupos? O primeiro grupo finalizou a compra dele rapidamente e finalizou sem dúvida nenhuma, com aquela certeza de que fiz a escolha certa, fiz a melhor decisão. O segundo grupo, além de demorar muito para finalizar a compra dele, ele também ainda teve aquela sensação de que, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu deveria ter comprado o tanto que eu precisava, a quantidade que eu precisava? Enfim, criou-se esse ruído, né, na mente dessas pessoas, porque é justamente como a gente reage, como o nosso cérebro reage. Ele está muito mais acostumado com o conforto. O nosso cérebro ele é preguiçoso, essa é a verdade. A essência do nosso cérebro é preguiçosa. Quando a gente se depara com muita opção, com muita coisa, a gente acaba sendo convidado a sair dessa zona de conforto. A gente tem que raciocinar muito. E aí isso causa aquele cansaço. O nosso cérebro ele não quer se cansar, ele quer economizar energia. Então a gente fica o tempo inteiro tentando voltar, resolver o problema rápido para voltar para a nossa zona de conforto. E aí nessa a gente entra nesse paradoxo, nesse conflito, que a gente acaba ficando como consequência na dúvida se a gente fez a escolha certa. A gente acaba ficando com essa sensação de tinha tanta opção, talvez eu nem devesse comprar, ou se eu tivesse comprado, eu deveria ter escolhido o outro. Causa essa confusão, porque é justamente o nosso cérebro tentando voltar, agir de uma forma mais rápida para voltar para a zona de conforto, né? Então, a gente tem que pensar isso no nosso dia a dia. Quando eu estava, essa semana, dando um treinamento sobre o novo comportamento do consumidor B2B, e eu fui estudar sobre alguns números para dar um embasamento, e eu já tinha percebido que, por exemplo, a jornada de compra do cliente B2B está muito maior. A tomada de decisão tem demorado muito mais. E me veio um dado mostrando de que realmente aumentou. Hoje é em média de 7 a 12 meses para uma empresa que compra um serviço B2B assinar um contrato. E muito disso acontece porque ele está conversando contigo, mas ele está te comparando com outros. E enquanto isso tem a vida dele acontecendo, outros problemas da empresa, as coisas estão mudando muito rápido. Então ele vai adiando, jogando para frente com medo de decidir. Será que é certo? É melhor escolher a empresa X ou Y? E por vezes eles até pedem ajuda para IA, para conseguir decidir. A empresa XYZ, qual das três é melhor? E a IA acaba dando a percepção dela baseado nas informações que ela encontra na internet, né? Mas é mais ou menos um pouquinho do que está acontecendo no bastidor do cliente aí, né? A gente não tem percebido muito do porquê alguns comportamentos estão acontecendo, mas tem muito de como o cérebro das pessoas está reagindo a tudo que está acontecendo no mercado, né? Fez sentido? Encaixou para vocês? Legal, fez muito sentido, sim. Boa. E, além desses, assim, já teve algum caso prático aí nas suas consultorias que foi aplicado esse raciocínio de mais opções nem sempre levam a uma melhor decisão? Algo que você tratou dentro da sua própria consultoria? Tem. Eu tenho uma que já é um caso que eu até comentei em um outro podcast, mas ele está muito fresco na minha cabeça porque eu estava revisitando ele essa semana justamente para montar esse treinamento, que é uma empresa de educação. E a gente começou a perceber que as pessoas elas começaram a consumir menos os cursos, mas estavam elogiando muito. Então, os cursos são ótimos, eles são incríveis. O que eles assistiam, tinham nota máxima, davam as 5 estrelas lá, só que o consumo estava reduzindo cada vez mais. E aí a gente começou a perceber que a gente precisava entender um pouquinho do que estava acontecendo no bastidor, porque os números não estavam mostrando. E aí foi quando a gente foi fazer contato ativo mesmo com as pessoas ali, aquela pesquisa real time ali, conversando mesmo com alguns alunos para entender o que estava acontecendo nos bastidores deles. E foi aí que a gente começou a perceber que conforme a gente ia subindo os cursos, eles começavam a se sentir mais sobrecarregados de informação, era como se a gente tivesse adicionado uma demanda para eles. E aí eles já estavam ali dando o máximo para conseguir. A gente adicionou um curso, ou 2, 3, eles falavam, poxa, agora eu não vou dar conta mesmo. E aí eles reduziram a quantidade de acessos e etc. Isso fez com que a gente mudasse a estratégia. Então, além de pensar em ter uma pessoa ali, um CS, acompanhando esses alunos mesmo, fazendo roteiros semanais com eles, ajudando ali
literalmente pegando na mão e fazendo parte do trabalho para eles, a gente também percebeu a importância de fazermos ciclos. Entrou uma turma, se elas entraram com 10 cursos, eles vão fazer os 10. Depois a gente abre um novo ciclo se a gente precisar incluir mais aulas e não ficar jogando aula lá dentro enquanto eles estão fazendo, porque isso dá a sensação de que nunca vai acabar. Né? Então, isso deixa muito claro como é que está a cabeça, né, de novo, das pessoas. Elas estão sobrecarregadas. A gente tem que se importar mais com a cabeça das pessoas e como elas estão se sentindo, especialmente quando se trata dos nossos produtos e serviços, né? Porque mostra como é que elas vão consumir. Muito bom. Joia, então vamos partir agora para os impactos, né, dessas mudanças no comportamento do consumidor. Onde você acha que as empresas estão falhando, Claren, em se adaptar a esse novo consumidor, né, essa nova realidade? Você consegue trazer aí para a gente alguns exemplos dessas possíveis falhas que as empresas estão causando? A primeira delas, venda. O processo de venda ainda está muito focado, principalmente naquele contato inicial frio, com lead frio, fazer contato ativo com as pessoas. Hoje, está todo mundo fazendo. A gente tem uma quantidade enorme de empreendedores entrando no mercado e eles estão utilizando essas estratégias. E a gente tem as empresas, por um outro lado, utilizando os BDRs, os SDRs para fazer essa estratégia, só que ela tem cansado muito o consumidor. O que eu tenho visto demais acontecer nas empresas que eu entro para atuar com a consultoria, mas também até de reclamações de consumidores na internet, é sobre esse cansaço de receber mensagem ativa das empresas, querendo vender produtos e criando aquela necessidade. Percebi que você reage da forma X, então a necessidade que você tem é a forma Y, por isso venho te oferecer o meu produto. E as pessoas elas estão começando a reagir de uma forma mais agressiva a isso. Além disso, a gente tem também deixado de cuidar muito das nossas bases de leads. A gente, nós, por vezes, não temos respeitado os pedidos dos clientes de sair da nossa base. E a gente está bombardeando eles de informação. E isso, de novo, tem cansado o consumidor, porque antes eram poucas empresas fazendo isso. Agora não, agora é muita empresa. Está todo mundo utilizando essas estratégias. Então, isso tem cansado mais o consumidor. Quando você estressa o cliente na entrada, dificilmente ele vai se comportar bem. Por mais que ele até aceite, mas dificilmente ele vai se comportar bem no restante da jornada. Ele vai ficar sempre nessa sensação de que ele tem que ficar atento, porque a qualquer momento pode ser que aconteça algum desconforto. Então, assim, te respondendo diretamente, eu acho que a gente tem que começar a trazer mais estratégias de experiência do cliente e de entendimento de comportamento humano, mais voltado para essa humanização para a entrada, para o processo de venda, porque isso tem estressado o mercado e a gente tem deixado de vender. Não tem uma empresa, não tem ninguém que não está reclamando que as vendas caíram. Tem vários fatores nisso, tá? Não estou dizendo que esse é o único, mas isso tem impactado diretamente e as pessoas elas estão reclamando. Muitos clientes estão reclamando muito. E a gente pode utilizar muito a rede social hoje para perceber o quanto eles estão reclamando, tá? Legal. E aprofundando um pouco mais nesse tema, né? Uma vez que as empresas precisam se adaptar, você tem um framework aí que ajuda elas a navegar nesse novo cenário, né? Esse novo consumidor. Você pode falar um pouquinho para a gente aí sobre transformar? Eu tenho sim. Eu gosto de aplicar um framework dentro das empresas que ajudam a olhar para esse novo momento, esse novo comportamento do consumidor, que é o que eu chamo de transformar. Por que transformar? Porque hoje, como eu falei um pouco no começo, a experiência do cliente por si só está começando a cair naquele lugar de commodity. Então, assim, ou você oferece experiência para você ficar no jogo, ou você não oferece e aí você sai do jogo. O cliente ele nem te considera. Então, experiência já não é mais um grande diferencial. Ele é necessário, ele é o básico que precisa acontecer dentro de uma empresa. Só que para a gente conseguir gerar hoje aquele que a mais, para a gente ter o cliente para perto, a gente precisa pensar o que é que nós estamos fazendo para transformar a vida dos clientes. É levar esse cliente de um ponto A para um ponto B. Como é que eu faço para mostrar para o cliente que eu tenho capacidade, eu, enquanto empresa, posso
tirar ele desse problema que ele está e levar ele para um outro lugar. E não só ficar entregando soluções para que ele se vire. É basicamente passar a fazer mais pelo cliente e mostrar para ele, de fato, o que está acontecendo. E aí a gente criou essa metodologia do transformar, que são algumas etapas que o cliente pode aplicar dentro da sua empresa, as empresas podem aplicar, né, para começar a perceber mais o cliente e gerar, de fato, transformação. A primeira coisa que eu falo, que é uma das coisas mais importantes, é sobre o tempo. É o T do transformar, né? Tempo. Que é como que a gente mostra para o cliente que o nosso serviço, o nosso produto, o nosso atendimento valoriza o tempo do cliente. E aí, vou dar um exemplo prático aqui, né? Eu, quando estou muito na correria do dia a dia, eu tenho os cabelos longos, né? E eles são cheios, então eles me dão muito trabalho para escovar no dia a dia. Eu demoro muito quando eu faço em casa. Quando eu estou na correria, eu vou para um salão específico que tem aqui perto de casa, que é uma rede, que eles conseguem fazer o meu cabelo em 1 hora. Só que eles fazem a minha unha, se eu precisar, fazem maquiagem, se eu precisar, tudo dentro de 1 hora. Eles me deixam com essa sensação de que eles estão devolvendo um tempo que eu não tenho. Eu já estou apressada. Mas eu sei que se eu for lá em no máximo 1h30, mesmo que o salão esteja abarrotado de gente, eles me atendem, eles me oferecem um serviço de qualidade igual sempre e conseguem, como consequência, me devolver o tempo. Sempre que eu vou lá, eu tenho essa sensação de que, caramba, eles conseguiram me fazer ganhar tempo. Me devolveram tempo que se eu tivesse feito em casa, por exemplo, eu não teria. Então é isso, é pensar o que a gente pode fazer para mostrar para o cliente que a gente valoriza o tempo dele, que a gente pode devolver um tempo que ele não tem hoje. Outra coisa é a relação. O cliente, ele sente que a gente está atendendo ele como pessoa mesmo, ou ele se sente como um número? Porque mesmo quando a gente tem um volume muito grande de pessoas, dá para a gente ser atendido como um cliente único. É o que, por exemplo, eu sou cliente da Latam, nem sei se pode falar, gente, a gente nem combinou os bastidores, eu posso ir falando as marcas aqui. Tranquilo, pode falar, à vontade. Mas eu sou cliente Latam, e por mais que eu voe com outros voos, não importa se eu estou na cadeira 23 ou se eu estou na 1 lá na frente, eles sempre me reconhecem. Sempre tem algum comissário que fala, senhora Claren, pois não, seja bem-vinda. E isso, poxa, faz eu me sentir ali pertencente àquilo, sabe? Faz eu me sentir numa empresa grande como a Latam, eles sempre me enxergam. Que loucura, né? Porque eles têm processos voltados para isso. Outra coisa é a atenção. A atenção, aquela presença genuína, sabe? De estar ali, de pegar nas entrelinhas o que o cliente está falando. Isso gera muito insumo para esse relacionamento. Outro ponto é a necessidade, é o N da transformação, que é entender o que realmente o cliente precisa, o que ele tem de desejo intrínseco, quais são as necessidades mais profundas. É chegar num lugar, fazer com que o cliente tenha a sensação de que ele está chegando num lugar ou numa empresa que estudou sobre ele, ou sobre pessoas como ele, que sabem o que ele tem de necessidade, conhece as dores dele, né? Outra coisa, silêncio. Nesse novo momento que a gente está com tanta informação, você é uma empresa, você oferece um produto ou um serviço que deixa o cliente em paz, ou você atormenta ele o tempo inteiro? E o atormentar, sim, é essas mensagens constantes, mas também é um produto que dá problema toda hora. Sempre que ele lembra de você, ele lembra porque ele tem que resolver um problema que aconteceu. Prefira hoje deixar mais o cliente em paz e para que ele tenha a lembrança de que você é uma pessoa que ele não, uma empresa que ele não precisa se preocupar. Prefira estar nesse lugar hoje. A gente precisa manter o relacionamento, não estou falando para se afastar totalmente, mas ter uma linha tênue. Não enche ele de informação, mas também não se ausenta desse relacionamento. Deixa ele em paz. É o meio termo dessa história. Depois, futuro. O que a gente pode fazer para guiar o cliente a ter escolhas melhores, a mostrar para ele que ele tem previsibilidade de futuro, se estiver contigo, se consumir aquilo que você estiver oferecendo, né? Dá um pouco mais para ele do quanto ele ganha e quais são as conquistas que ele terá a médio e longo prazo, não só a curto prazo. Ele precisa do curto, porque ele tem que justificar ali internamente, muitas vezes, o motivo pelo qual ele contratou, mas não é para deixar ele ali sem informação nenhuma também de médio e longo prazo. Mostra para ele o que vai acontecer a médio e longo prazo e acompanhe.
Dá orientação para ele. O cliente está disposto a ser educado. Ele está disposto a receber informação. E quando a gente educa no momento certo, o cliente, o que acontece com ele? Ele fala, poxa vida, olha isso aqui que a Claren me ensinou, vou levar isso como padrão para medir os concorrentes dela. Se eles também fizerem isso, porque ela me ensinou algo. Se eles também fizerem isso, eu vou levar isso como critério. Se não, vou dar um exemplo dos meus bastidores aqui. Essa semana eu fiz uma reunião com um lead e eu tinha falado para ele algo que eu nem percebi numa reunião anterior, que era sobre o quanto dá para tornar a área de experiência do cliente rentável também. E ele ficou com isso na cabeça. Ele conversou com outras empresas, ninguém falou sobre isso para ele. Ele voltou para falar comigo porque ele gostou desse ponto. Ele falou, você me ensinou que a experiência do cliente também pode ser rentável. Eu não sabia. Então, eu quero você porque você vai fazer isso. Olha, eu eduquei ele sem perceber, mas eu dei para ele uma informação que para ele virou algo como base de critério para ele escolher. Então, é isso. O consumidor está disposto a aprender com você e ele vai usar isso, inclusive, como critério. E os 4 últimos aqui é respeito. A gente começar a respeitar mais o cliente do jeito que ele é, nos limites dele, nas escolhas dele. O cliente quer sair da sua base, respeita. Deixa ele sair da sua base. O cliente, ele não quer ser incomodado, respeita. Ele falou que fala com você depois, deixa ele falar com você depois, por mais difícil que seja. Eu falo, a quantidade de gente que tem no mundo, a quantidade de empresa que tem no mundo, não é possível que você precise ficar enchendo tanto o saco dessa única pessoa. Deixa ela escolher o que ela quer também. Então, respeitar mais, respeitar o tempo das pessoas, buscar ter movimento, incentivar aquela evolução positiva. Então, dando para o cliente ali coisas que ele pode lembrar. Deixa eu mudar a minha explicação para ficar mais claro. A gente precisa começar a criar marcos de evolução para os clientes. Então, nos 3 primeiros meses, a gente vai viver isso daqui. Você vai sair disso para cá. É onde eu vou te levar. Levou? Mostra para ele. Lembra que a gente conversou que a gente ia passar por isso? Isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui você viveu. Depois vive um novo ciclo com ele. Mostra para ele de onde você está partindo e para onde você vai. E assim sucessivamente. Mostra o que está acontecendo. Mostra para onde ele vai. Porque senão as pessoas elas vão abandonar. Elas vão ser convidadas a olharem para outras coisas na vida dela. Hoje a gente não está concorrendo mais só com os nossos concorrentes. A gente está concorrendo com o próprio tempo e com a mente do cliente. Então, a gente tem que estar atento a isso também, ao quanto a gente não está enchendo a pessoa de informação, sabe? Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu gosto muito, eu quero fechar com eles um serviço específico, mas eles me deram 2 vídeos para assistir. Faz 2 semanas que eu não consegui parar para assistir esse vídeo. E aí eu tô nessa de, eles me mandam mensagem, eu não respondo, se eles assistirem isso, agora eles já sabem por quê, mas eles me mandam mensagem, eu acabo não respondendo na correria, eu não, porque eu vou assistir o vídeo e já vou responder falando sobre o vídeo, só que não dá tempo, e aí eu entro nesse fluxo. Será que a gente não consegue fazer esse contato com o cliente mais assertivo, já dando a informação para ele? Será que a gente precisa ficar toda hora mandando vídeo, assiste isso aqui para você entender, mastigar e dar esse movimento para ele? Mostrar que, agora daqui você vai passar para cá, então deixa eu te contar o que você precisa fazer. Já resume as informações, entrega para ele e mostra o que ele vai viver. Né? Porque senão ele vai cair nesse limbo, ele vai sumir, e o comportamento dele vai começar a ficar esquisito na história. Aprendizado, que é entregar conhecimento, né, que transforma, o cliente tem que ter aquela sensação de que aprende com você, e rede de pertencimento. O cliente ele busca pertencer a algo maior, que tenha ligação com os seus valores. Então, valores hoje parece clichê, mas não é. O cliente ele quer saber realmente qual é o impacto que você gera, quem você é, o que você faz. Muita prova disso é o quanto as reviews e os elogios têm sido critério de decisão para as pessoas também, né? Aquilo que eles ouvem de outras pessoas tem sido critério de decisão. Hoje as pessoas elas estão confiando muito mais nos grupos e nas pessoas que estão ao redor dela. Então, assim, é uma lista de coisas que eu falo, não precisa pegar tudo isso aqui que eu estou falando e aplicar amanhã. Não. Começa aos poucos. Vai olhando dentro da realidade que você está, dentro das dores que você percebe que o cliente seu tem e vê qual é esse item que você pode olhar primeiro. Olhou, conseguiu resolver? Vai para o próximo e assim sucessivamente. Porque assim, conseguindo aplicar tudo isso, no final de uma jornada, você tem um cliente muito mais fiel a você.
entendendo realmente que se ele mudar, vai ser literalmente o encerramento de um relacionamento, que vai gerar dor, que vai ter seus problemas, seus traumas. Então, se ele perceber que realmente vai ter essas perdas numa quebra de relacionamento, ele não vai quebrar, ele vai ficar. Então, essa nossa metodologia leva muitas empresas a ficarem nesse lugar com os consumidores, né? Deles terem receio até de sair de perto e perder algo. Muito legal. Eu aqui confesso que, como consumidor, eu fico admirado com a metodologia, porque encaixa demais com o que eu sinto aqui, né, no meu relacionamento com as empresas, de como eu gostaria que as empresas se relacionassem comigo. Então, muito bacana aí os seus conselhos. E fazendo um paralelo aqui com a Solux, né, uma das coisas que acaba que é um tema central dessa transformação aí de como a empresa deve lidar com o cliente, é a necessidade que a empresa tem de construir uma visão 360 desse cliente, né? Entender o contexto no qual esse cliente está imerso e tratar ele como se conhecesse ele, né? Que parece ser o mínimo, mas é tão difícil, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem que resolver um problema, a gente acaba acionando vários canais da mesma empresa para ver qual que atende mais rápido a gente, e aí a gente recebe respostas diferentes. Cada vez que você tem que contar a sua história de novo, parece que a empresa não conhece você, né? E aí não dá mais para a gente está cansado disso, né? Então, o cliente que já está sobrecarregado, ele não tem mais paciência de lidar com isso. Me faz lembrar aquela regra de ouro, né? Todo esse contexto do transformar, que é treat others the way you want to be treated, né? Tá até escrito na minha parede aqui. Tratar os outros da maneira como você gostaria de ser tratado. Resume bem aí, né? Se a gente conseguir ter essa empatia, muita coisa vai mudar na tratativa com o cliente. E sobre essa questão do propósito, né? A última coisa que você falou ali foram valores, né? Propósito. Você acha que tem alguma relação aí com a geração de consumidores? Você acha que é geracional de alguma maneira? Como que a empresa deve lidar assim com essa... Porque às vezes a gente tem clientes de idades diferentes, né? Com expectativas diferentes. Como que você acha que a empresa tem que lidar com isso? Boa pergunta, Lucas. Primeiro, vamos dividir B2B e B2C aqui, porque eu acho que isso vai abrir mais a nossa mentalidade para responder isso, tá? Tem a ver com geração, sim, e muito. E quando a gente fala de B2B, é legal a gente ter a visão de que hoje quem está decidindo dentro das empresas é a galera de 45 para menos. Então, é a minha geração, os millennials ali, um pouquinho de geração Z, enfim. E antes, quem decidia era de 45 para cima, que tinha um outro comportamento, eles tinham uma outra visão, outras necessidades. Então, isso por si só já muda muito o comportamento de consumo no B2B. O pessoal que tem de 45 para baixo, os valores estão em outros lugares. E quando a gente vai para o mercado, para o consumo B2B, hoje quem está consumindo muito também é a galera dessa nova geração, que tem esse comportamento totalmente diferente do que a minha geração tem, por exemplo. Né? Eles têm um comportamento muito mais voltado para valores, eles querem saber se as empresas são sustentáveis, eles querem saber qual que é o objetivo, como é que o produto é feito, qual o objetivo da empresa, o que a empresa impacta. Então, eles querem saber. E aí, a consequência é que muda, sim, o comportamento. Muda demais. É interessante as empresas entenderem quem é o consumidor final dela, mesmo que seja B2B, lembra que lá na ponta tem uma pessoa, tem um CPF que vai se comunicar com você. Então, a gente precisa entender sobre as dores do negócio, sim, mas a gente também precisa entender sobre o ser humano que está decidindo do outro lado. E quando a gente para entender sobre ser humano, a gente começa a perceber onde estão os valores dessas pessoas, e aí a gente começa a melhorar os nossos critérios e a nossa assertividade também, de venda e de conexão e de manutenção de relacionamento com essas pessoas. O que era importante antes no mercado tem cada vez mais perdido força, porque as pessoas que tomam decisão e que estão com poder de compra mudaram. E a gente precisa mudar a nossa estratégia também de comunicação com elas, tá? Show de bola. Bom, vamos falar um pouco de futuro, então? Vamos. Olhando para os próximos 3 anos aí, como é que você acredita, Clary, que as tecnologias como a inteligência artificial, por exemplo, vão afetar as empresas aí e a vida dos profissionais que trabalham com CX? Tem muita coisa para acontecer, assim,
até quando a gente para fazer projeção de futuro, né, analisando comportamentos e tendências, enfim, tem muita coisa para acontecer. Mas eu acho que as principais, que a gente já está começando a viver e não está percebendo, é a entrada de agentes virtuais na nossa vida. E o que são esses agentes virtuais? Eles já estão na nossa vida há algum tempo, mas eles estão cada vez mais criando força por conta do nosso próprio comportamento. Então, lembra que eu falei que a gente está começando a terceirizar muito mais as nossas decisões? A gente não tem percebido tanto, mas a gente está tomando decisão baseado naquilo que a IA nos diz que é o melhor. E isso vai começar a acontecer cada vez mais dentro das empresas, no consumo de produtos, varejo principalmente, eu sinto que o varejo é o que mais vai sentir o impacto disso no primeiro momento, que é aquela compra voltada com estudo feito através de um agente virtual, uma tecnologia que seja. Então, as pessoas elas deixam de elas próprias começarem a pesquisar os produtos que elas querem comprar e passam a terceirizar isso para uma inteligência artificial. Então, eu preciso comprar um tênis porque eu virei corredor, entrei na vibe de corrida e quero correr, preciso de um tênis bom para eu não me machucar. Legal. Como é que eu decido? Que critério eu utilizo? Então, um dos critérios vai ser perguntar para a IA, desses 3, qual é a melhor? Ou, além disso, preciso de um tênis que me ajude com isso, isso e isso. Procure. E a IA vai trazer o retorno dizendo a marca X, por conta de tal informação, tem a melhor solução de tênis para você. E ele vai buscar essas informações aonde? Na internet. Na internet, em reviews, em depoimentos, em informações que estão disponíveis na internet, que nós, enquanto empresa, deixamos e que os consumidores também deixam. Então, a gente vai, resumidamente aqui, começar a se relacionar com 2 tipos de cliente. O cliente real, humano, e o cliente virtual, que pode ou não ser criado e alimentado pelo próprio cliente humano. Porque o cliente humano pode ter o seu próprio agente virtual que já conhece muito sobre ele e consegue, enfim, viver na internet, buscar tudo que ele precisa de uma forma muito mais assertiva, ou ele vai ter alguma empresa que oferece esse agente para ele e que em algum segmento específico ele pode contar com esse agente para comprar, que seja nesses marketplaces, enfim, mas isso vai começar a acontecer cada vez mais. Já tem acontecido um pouquinho fora do Brasil, e aí, obviamente, a tendência é que isso cresça e venha como consequência aqui para o Brasil, e pelo fato de termos aí uma globalização muito mais acelerada, a chance de chegar aqui no Brasil da noite para o dia e mudar, assim como chegou a inteligência artificial, é muito grande. Então, são essas movimentações, assim, de tantas outras que eu sinto que vão acontecer, essa é uma das principais que vai impactar muito a forma que a gente consome. As empresas vão começar a precisar aprender mais sobre agente virtual, sobre ser humano, separadamente, só que ao mesmo tempo em conjunto. E vai mudar até como nós, pessoas atuantes em experiência do cliente, nos comportamos também dentro das empresas. O nosso job description vai mudar um pouquinho por conta disso tudo também, né? Legal. E não estamos muito distantes dessa tecnologia que você falou, né? Eu já fiz testes já com IAs específicas para fazer pesquisas mais profundas, e o caso de uso primeiro que veio na minha mente foi esse. Eu estava precisando comprar um aspirador de pó que tivesse uma possibilidade de separar o módulo central e poder aspirar o carro, sabe? E aí eu pedi para essa IA fazer uma pesquisa de mercado, e ela traz os links, ela traz os preços, ela traz os reviews e fala, ó, esse aqui a galera reclama que dá problema tal, e aí, tipo, ela poupa um tempo enorme, e já tem ferramentas do mercado fazendo isso, né? Então, isso aí é inevitável, né? E pegando o gancho aí que você falou dos job descriptions, né? Na medida que essa tecnologia de IA, ela vai ficando mais madura, como que você enxerga o futuro das pessoas que trabalham com CX nas empresas, né? Como que você acha que isso vai mudar? Eu ainda não sei se precisaremos ter 2 perfis de pessoas atuantes em experiência do cliente ou se será um só atuando com tudo isso, mas uma coisa que eu já tenho percebido são as descrições de cargo mudando um pouquinho para papéis mais técnicos. Então, eles pedindo pessoas que conheçam de inteligência artificial,
que conheçam sobre bots e etc. Só que, em contrapartida, as empresas também já estão começando a perceber a importância de ter pessoas que conheçam mais sobre comportamento humano, que entendam mais sobre tudo isso que a gente conversou aqui, que permeia o comportamento humano, como é que a mente funciona, os tais dos gatilhos mentais e tantas outras coisas, mas voltado para esse novo comportamento. Então, neurociência, um pouquinho de psicologia, neurociência, enfim, outras técnicas aí voltadas para aprendizagem e para comportamento humano vão ser necessários também para esse novo momento. Inclusive, tem uma lista que saiu recentemente, vou até pegar aqui para falar de uma forma super assertiva, falando sobre as skills que nós precisamos, enquanto profissionais, desenvolver até 2027. E as 10 principais skills são pensamento analítico, pensamento criativo, IA e Big Data, liderança e influência social, resiliência e flexibilidade, agilidade, curiosidade e aprendizado contínuo, alfabetização tecnológica, projeto, design e experiência do cliente, motivação e autoconsciência e empatia e escutativa. São as 10 principais habilidades que nós, seres humanos, precisamos desenvolver. Parte é soft skill, né, que entra muito ali de comportamento, fala muito sobre pensamento criativo, sobre a experiência do cliente, o quanto entra ali de comportamento humano, sobre empatia escutativa, e parte é hard skill. Então, a gente vai se dividir muito entre os dois, só que eu percebo que a gente tem trabalhado muito as nossas hard skills, e nós precisamos olhar um pouco mais para as nossas softs também, olhar um pouquinho mais sobre o nosso comportamento e sobre o entendimento desse comportamento para sermos mais assertivos no mercado. Legal, hein? Super dicas, hein? Você que está com a gente até agora, nesse momento, anota aí, não deixa passar não, porque é importante nosso tema aqui. Então, a gente está se encaminhando para o fechamento do nosso episódio, né? Para fechar esse tema aqui com chave de ouro, que conselhos você dá para que quem está assistindo a gente aí, né, possa começar com essa nova mudança, esse novo comportamento do consumidor? Qual que é o conselho que você deixa para o pessoal? Olha, algo que eu tenho visto muito acontecer, que são brigas com clientes. Se eu pudesse dizer algo para você que está assistindo, pare de brigar com o cliente. Brigar no sentido de, mas ele reage assim por conta daquilo. Ou, vamos demitir esse cliente porque ele não tem o perfil da empresa. Antes, eu acho que está correto, tem cliente realmente que não tem perfil, tem cliente que a gente realmente não quer ter, perfeito? Mas antes de você começar a reagir assim para tudo e todos, para entender um pouquinho sobre o novo comportamento desse consumidor, o novo comportamento desse cliente. Vê se, de repente, você não está lidando com um cliente que está só cansado por várias coisas que ele já viveu no mercado. Porque as referências que a gente conversou no começo, positivas, que vão elevando a nossa percepção sobre a experiência, também acontece o inverso quando ela é negativa. Então, às vezes, a gente recebe cliente que viveu muita coisa negativa, está cansado também. E, às vezes, ele só quer uma empresa que consiga atender as necessidades básicas que ele tem. Então, para entender mais de comportamento, lê um pouco mais do que está na entrelinha e sai desse automático de só agir e reagir a comportamentos. E isso vai te ajudar, inclusive, a aprender mais sobre personalização, que é o que a gente tanto tem falado dentro desse universo de experiência do cliente. Entenda mais sobre comportamento humano. Entenda mais sobre os novos comportamentos que estão surgindo por conta desse novo mercado. E aí eu tenho certeza que se você fizer isso, você enquanto profissional e a empresa que você atua vão ganhar anos de vida com a atuação aí junto com o cliente. Legal, você falou aí de uma ação que as pessoas devem começar para fazer a transformação, e tem algum conhecimento, alguma mensagem teórica, assim, que se a pessoa, de tudo isso que a gente falou, for levar uma coisa na memória dela, né? O que você acha que ela tem que levar de coração aí? Vale dizer que eu sou a favor das pessoas estudarem neurociência, em especial neurociência do consumo. Eu falei que eu vou começar a pedir comissão para as faculdades que vendem esse curso, mas eu sou muito a favor, porque isso muda a nossa percepção sobre o ser humano e muda o nosso posicionamento diante do ser humano. Então, se eu pudesse deixar um estágio, próximo passo comece a estudar mais sobre o comportamento do consumidor, neurociência do consumo, que vai virar uma chavinha para você. Uma não, né? Algumas.
Ótimo, muito bom. Então, eu quero agradecer aqui, Claren, pela sua participação. Muito obrigado, foi muito rica, foi muito importante, né? Lucas, obrigado também por estar aqui, né? Nós nos agradecemos mutuamente por esse momento. E agradeço a você também que ficou com a gente até esse instante. Espero que tenha sido muito rica esse bate-papo aqui para vocês. Um abraço e até a próxima. Obrigada, pessoal. Um abraço. Até a próxima.